7h43, aqui no estúdio da 97 FM, a Janete Adriana Correia. Bom dia, Janete, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Tudo jóia, que bom receber você aqui. Você que agradeço. também faz conteúdo digital, né, Janete? Faço. Eu tenho canal no YouTube há 13 anos já. Nossa, bastante tempo. Quando tudo ainda era mato, né? E tá meio abandonado o meu canal, mas eu tenho quase 60 mil seguidores. E eu iniciei lá por conta da bariátrica, né? E na época que o Paraguai tinha muita movimentação, então eu dava muitas dicas de compras do Paraguai. E aí fiz a bariátrica em 2010. E aí você começou a passar tudo, né? E aí Diário. Sim, tenho muitos seguidores lá, tenho muitos seguidores no Facebook, no Instagram, que vieram através da bariátrica, né? E a gente está no Outubro Rosa, né, também, mês que a gente está falando bastante sobre os cuidados com o câncer. E você descobriu, né, a gente vai falar também um pouquinho, até para dar força, né, para as mulheres que estão passando, né, com essa mesma situação que você, para que elas tenham força para enfrentar tudo isso, né, Janete? Eu queria que você começasse já contando para a gente quando foi que você recebeu esse diagnóstico e como é que foi para você tudo isso? Eu estava investigando um nódulo no ano passado, que eu encontrei no toque da mama, e fiz a ultrassonografia, deu BIRADS 3, né, porque o câncer de mama, ele é classificado em BIRADS 1 até o 5, 1 é benigno, com certeza, 2, 3 e 4 não se sabe, e o 5 é quando já tem a certeza. Então eu estava com BIRADS 3, e fui encaminhada para a oncologia do Costa, passei pela consulta com a doutora e ela pediu para eu fazer outra ultrassom depois de 6 meses. Refiz essa ultrassom após 6 meses, foi em janeiro desse ano. E esse mesmo nódulo havia diminuído de tamanho, então ela disse que não precisaria ficar preocupada porque era fibroadenoma e era realmente coisas da mama normal. Eu estava muito tranquila porque ela me liberou. E aí eu estava correndo atrás de coisas da minha coluna, porque eu tenho problema na coluna que eu operei o ano passado, e eu tinha ido a Curitiba no retorno com o médico. No dia que eu cheguei de Curitiba, eu fiz o toque na minha mama e eu encontrei um caroço muito grande, que até então não existia e não era do lado daquele outro nódulo que ela tinha me liberado, dizendo que era benigno. Eu encontrei esse caroço muito grande e ele doía, ele ficava latejando o dia todo. Que até então você não tinha percebido, no caso? Não, até então eu não tinha percebido. E ele era muito grande mesmo, que você não precisava fazer força para tocar, que você sentia. Aí eu falei para minha mãe, mãe, toca aqui para a senhora ver, tá muito grande isso, eu não tinha. E ela se preocupou, aí eu fui pro posto de saúde, falei com a enfermeira, ela me pediu uma ultrassom para ver como é que tava esse nódulo. E aí eu fiz no particular, porque tinha muita gente na fila do SUS e eu estava muito preocupada. Não dava para esperar, porque eu sempre falo assim, ouça o seu corpo, porque alguma coisa dentro de mim dizia que estava errado, que alguma coisa estava errada e que eu deveria ir atrás. E aí eu fiz no particular o ultrassom, e o médico que fez o exame para mim, ele já falou, olha, eu somente fazendo o exame, eu não posso te dizer se é ou não, mas na imagem o seu nódulo está muito feio. E aí eu fiquei mais preocupada ainda, né? Imagino. E aí ele falou assim, você precisa procurar um mastologista com urgência para fazer uma biópsia desse nódulo para confirmar se é ou não. Aí eu fui novamente no posto, ela me colocou na fila da oncologia, mas tinha 163 pessoas na frente. Novamente, muita gente na frente. Muita gente na frente. Ela fez o que ela podia fazer, a enfermeira Carla, do Morumbi 2, ela é uma querida, ela me ajudou muito. Ela fez o que ela podia fazer ali, que estava nas mãos dela, falou com o supervisor para adiantar esse processo todo, mas a fila era de 163 pessoas. E aí eu conversei com a minha mãe novamente, falei, mãe, eu tô com muito medo de ficar esperando e com dor, né? Eu não sabia o que era. Aí nós pagamos, juntamos lá a família, cada um deu um pouquinho, a gente pagou uma consulta no particular com o mastologista. E no mesmo dia ele já fez a biópsia, no mesmo dia da consulta. Eu consegui um encaixe de quinta para sexta. Na sexta-feira ele já fez a biópsia e ele falou, olha,
não esperem notícias boas, porque realmente a imagem é muito feia desse nódulo. Porque assim, quando eu estava desconfiada do outro nódulo, a gente sabe que a gente sempre vai para o tio Google lá fazer as Procurar, pesquisas, né? Sim, eu entrei em grupos de mulheres que já haviam tido câncer de mama e assim, li muito sobre, porque eu sou disso. Eu gosto muito de ler, de entender as coisas, né? E eu entendia que quando um nódulo ele é arredondado ou oval, que você consegue perceber que ele tem uma forma definida, provavelmente seja um nódulo benigno. Na maioria dos casos é benigno, que no caso era o meu anterior. Quando um nódulo ele é todo com bordas irregulares, que o meu parecia uma clara de ovo, ele era todo tortinho assim, provavelmente seja maligno. Nem sempre, mas a maioria dos casos sim. E esse meu era assim, né? Então o médico fez a biópsia na sexta-feira e falou: olha, eu vou acelerar o máximo que eu puder essa tua biópsia pra gente já ver se realmente for começar a tratar. Já deixou minha consulta marcada para o dia 24 de Já deixou julho, encaminhado já. na segunda-feira, 5h30 da tarde. Ele falou: vem na segunda que eu já vou estar com a sua biópsia em mãos. E eu fui, e aí ele só falou: olha, infelizmente, né, a notícia que eu tenho não é boa. É um nódulo maligno, mas ainda não sabemos o tipo, porque eu precisava de um outro exame que levava 30 dias para ficar pronto, que se chama imunohistoquímica, que é um exame muito importante também, só que ele custa caro. Mas quando a mulher é encaminhada para o SUS, para a oncologia do SUS, mesmo que tenha feito biópsia particular, como foi no meu caso, o próprio SUS encaminha para esse mesmo laboratório para fazer esse exame de imunohistoquímica, então a gente não gasta nada, porque ele é um exame caro. E aí ele falou: olha, eu posso fazer a cirurgia para você, mas vai custar, né? Porque era no particular. E ele disse que custaria em torno de 20 mil reais. Eu não tinha de onde tirar 20 mil reais. Aí eu saí do consultório dele e, assim, parecia que eu estava pisando em nuvens, sabe? Eu não sabia o que pensar. Porque Acho quando que você recebe esse diagnóstico é difícil, né? eu não sei te explicar como que é, mas assim, o médico fala pra você: você está com câncer. E aí eu com a minha mãe do lado, me segurando pra não chorar. Minha mãe já é idosa, já tem 71 anos. E aí eu saí, passei pela recepção, minha irmã estava lá aguardando a gente, eu não conseguia nem olhar pra ela. Eu passei pela recepção, fui pro carro. E aí dentro do carro eu desabei a chorar, que daí acho que eu comecei a entender. Aí minha mãe chorou, minha irmã chorou. Eu até fiz um vídeo pro YouTube que eu postei essa semana. Eu me emocionei muito na hora que eu estava falando sobre isso, porque eu lembro que, assim, meus irmãos, minha família é muito grande, né? Eu tenho 6 irmãos, muitos sobrinhos. Aí meus irmãos e sobrinhos estavam todos em casa já, porque eles sabiam que nessa consulta eu saberia se era ou não maligno. E aí estava todo mundo em casa me esperando. E aí eu não precisei falar nada quando eu cheguei. Eu cheguei chorando, e aí eu vi todo mundo chorando, meu pai muito preocupado, todo mundo preocupado, Imagino. com muito medo. A minha irmã me abraçou e só sabia chorar. Então, nesse primeiro momento, a gente entra em desespero mesmo. E aí depois você recebe uma força, tipo, como a gente participou lá no Sim. Cidade Leste da caminhada, né? Você disse: isso não faz parte de mim, eu vou lutar, né, com todas as forças. Isso. A primeira semana foi muito complicada. Eu caí mesmo, eu não conseguia levantar da cama, porque parecia que tudo tinha perdido o sentido, sabe? Mas eu acho que isso acontece com todo mundo que recebe um diagnóstico de alguma doença assim. E hoje você é uma mulher que encoraja muitas outras, né? Pelo seu conteúdo no seu Instagram, Sim, né? no meu Instagram... Como é que as pessoas te encontram lá no Instagram, No Instagram é Janete? Janete Adriana Correia. E lá Facebook você... também Janete Adriana. E no YouTube também, tudo Janete Adriana Correia vai me encontrar. Janete, você está fazendo uma rifa? Gostaria que você Isso. falasse um pouquinho. Sim, então, aí dia 28 de agosto eu me afastei do trabalho, porque eu estava com cirurgia marcada já, né? A médica achou melhor fazer a cirurgia primeiro, para depois partir para as quimioterapias. Porque o meu exame de imunohistoquímica, como eu havia falado, ele deu um KI muito alto, que é o que mede a agressividade do tumor. O meu deu 70%. Então ela disse: vamos operar porque ele está crescendo muito rápido e depois a gente parte para a quimio. E aí, dia 28 de agosto, ela já me afastou do trabalho. Então, assim, eu trabalhando recebia X
e saindo do trabalho, me afastando, eu estou recebendo metade do que eu recebia. Então, assim, eu tenho 3 filhos, tenho um de 6, uma de 8 e uma de 10. E meu marido trabalha, claro, tem as contas, né, da casa para pagar, carro, casa. E o restante de medicamento e mercado ficava tudo comigo. Aí eu fiquei sem saber o que fazer. E minha sobrinha deu a ideia, falou, vamos atrás de prêmios, arrecadar prêmios e vamos fazer uma rifa. E aí a gente consegue uma ajuda para você se manter por enquanto, até que você volte a trabalhar. E eu estou fazendo essa rifa, tem 11 prêmios, né? A gente conseguiu bastante prêmio, até um celular a gente conseguiu. Então são 11 prêmios, né? Cada número custa R$10. E se alguém quiser participar da rifa para me ajudar mesmo, com um número que seja, já me ajuda muito, muito. Porque às vezes a pessoa pensa, poxa, eu vou ajudar só com R$10, mas R$10 de cada um me ajuda muito, muito mesmo. Então lá no Instagram tem todas essas informações. No Instagram tem desde quando eu descobri a doença, o pré-operatório, o dia da cirurgia, tem lá a cicatriz da cirurgia, como que ficou, o pós-operatório, porque eu sempre fui assim muito transparente nessa parte. E eu fiz cirurgias reparadoras, né? Sempre quando toda mulher que faz bariátrica e o homem também, depois precisa fazer, Exato. porque fica com a pele muito flácida. Então eu fiz cirurgia reparadora em 2020 e eu postei todo o meu processo da reparadora no meu Instagram. Quem quiser então saber mais, né? Sim, pode acessa entrar lá. Não quero que a pessoa pense, ela fica postando, né, partes do corpo, mas eu quero que entenda que não é partes do corpo ali que eu estou mostrando. Eu estou mostrando uma experiência que eu estou vivendo. Processo que você passou, né? Isso, e que com certeza vai ajudar alguém, porque com a bariátrica eu recebo muitos depoimentos de pessoas que só tiveram coragem de fazer a bariátrica e mudar de vida, ter uma vida mais saudável depois de ver os meus relatos. Exato. Janete, hoje lá no Shopping Paris vai ter um desfile também, né? Como eu disse, a caminhada que a gente participou foi também para ajudar as mulheres que fazem tratamento, né, contra o câncer lá em Cidade do Leste. E hoje você é uma convidada especial que estará lá, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho do evento. Sim, eu conheci a Silvana, né, por acaso, o dia que eu fui na SA Shop, porque eu fui comprar um delineador para fazer a minha sobrancelha, porque vai cair, né? Por isso eu cortei o cabelo curtinho. E aí por acaso, o locutor lá, ele estava falando sobre câncer de mama, outubro rosa, e eu fui conversar com ele. Aí ele fez uma entrevista comigo e a Silvana veio me convidar para a caminhada. E no dia da caminhada ela me convidou para participar desse desfile que vai ter hoje lá no Shopping Paris a partir das 13 horas, onde elas vão entregar oficialmente, né, o valor que foi arrecadado da venda dos kits da SA Shop juntamente com a GoMake para a instituição Luz da Esperança lá de Cidade do Leste, que trata de mulheres com câncer. Que legal. Então, quem puder, né, acompanhar, né, as mulheres mesmo que fazem os tratamentos também estarão desfilando lá, sim, né? Sim, eu vou ser uma das que estará desfilando, mas todas as mulheres que vão desfilar são mulheres que estão tratando o câncer de mama nesse momento. Janete, gostaria que você deixasse um recado para as mulheres que estão nos ouvindo neste momento, que de repente não se atentam muito para o exame, né, para o toque. Falar um pouquinho sobre a importância disso, né? Tá, eu quero dar 2 recados então. Eu quero dar o recado para aquela mulher que está com câncer, para que ela entenda que o começo é muito difícil mesmo, não tem como eu falar para ela não entra em desespero, porque a gente entra em desespero, mas que não é sentença de morte o câncer, que tem tratamento, chance de cura é muito grande e que a gente tem que estar com a cabeça muito boa e o pensamento muito positivo, porque isso ajuda muito. E dizer que essa pessoa não está sozinha, ela tem uma rede de apoio, tem a mim em pensamento, porque eu gosto muito de dizer que a gente está junto, é uma união mesmo. Então, mulher, que você que está passando por isso, você não está sozinha nesse momento. E dar um recado para as mulheres que não estão com câncer e a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, que faça o exame de toque todos os dias, na hora do banho, o exame de toque também na axila, porque às vezes o nódulo ele não está na mama, ele está na axila. E, se possível, tem nódulos que não são palpáveis e são malignos, então, se possível,
marque um ultrassom de rotina a cada 6 meses, porque o meu nódulo ele apareceu do nada. Em janeiro ele não existia, ele não tinha tamanho nenhum, ele nem estava aqui. E em julho ele já estava com quase 4 centímetros, então ele cresce muito rápido. Então, se puder fazer o exame preventivo a cada 6 meses, é muito, muito importante, porque se descobrir no início, o tratamento é muito mais fácil e a chance de cura é muito maior. Legal. Janete, mais uma vez vamos enfatizar então a sua rede social? Sim, tem o Instagram, Janete Adriana Correia, Facebook, Janete Adriana Correia também, no YouTube, Janete Adriana, e no TikTok também, Janete Adriana Foz. É o único que tem Foz no TikTok. O restante é tudo se procurar por Janete Adriana, vai encontrar um vídeo de bariátrica, um de plástica, nascimento dos meus filhos, tem tudo lá. Minha vida tá toda lá. Tá certo. Eu quero agradecer a sua disponibilidade de vir aqui, conversar com a gente, compartilhar um pouquinho, né, com os ouvintes da 97. E lembrando que o espaço está sempre aberto, esse assunto é muito importante, não só agora no Outubro Rosa, mas no decorrer de todo o ano, né, em todos os meses a gente sempre, é claro que esse é um mês onde a gente concentra mais, né, se fala mais, mas eu acredito que a gente tem que estar sempre falando, então o espaço está sempre aberto para você aqui, tá bom, Janete? Tá bom, agradeço muito, agradeço a oportunidade de poder falar para outras mulheres e dar essa força, né? Porque por mais que eu esteja passando por isso, também estou precisando de força, mas eu quero dar essa força para as mulheres, para dizer que elas não estão sozinhas e que a cura a cura já foi decretada e vai ficar tudo bem para todas nós. Que Deus continue abençoando você, dando essa força, amém, tá, para você, né? E ajudando outras mulheres também. Um ótimo dia, Janete. Muito obrigada para você também. Obrigada. São pontualmente 8 horas, Jornal 97 fica por aqui.